A igreja o puniu, o povo o adorou. Padre Cícero Romão Batista foi suspenso de ordens, proibido de celebrar missa, afastado do altar que era o centro de toda a sua vida. A instituição que ele amava acima de tudo lhe fechou as portas. Ele ficou, não fugiu, não se revoltou, não abandonou Juazeiro, o lugarejo esquecido do sertão cearense onde escolheu viver quando poderia ter seguido uma carreira confortável. Ficou entre os pobres, os famintos, os retirantes que chegavam a pé, com o chapéu na mão e a esperança nos olhos. 90 anos depois de sua morte, 2,5 milhões de pessoas por ano ainda vão até ele. O que faz um homem punido pela igreja tornar-se o maior símbolo de fé do Nordeste brasileiro? O Ceará de 1844 era um lugar duro, o sol rachava a terra, o vento carregava poeira, e as famílias do sertão viviam numa espécie de resignação silenciosa, aquela que não é fraqueza, mas é a única forma de continuar quando a vida não dá escolha. Foi nesse chão que nasceu Cícero Romão Batista, dia 24 de março. Numa casa simples da Rua Grande, no Crato, cidade encostada no sopé da Chapada do Araripe, segundo filho de Joaquim Romão Batista e Joaquina Vicência Romana, agricultores, gente do povo, sem posses além do trabalho e da fé. O menino cresceu como qualquer criança do sertão. Subia em árvores, capturava passarinhos, sujava as mãos de barro para construir casinhas onde as irmãs brincavam. Havia nele algo de comum e, ao mesmo tempo, algo que não cabia naquele cotidiano. Às vezes, no meio de uma brincadeira, Cícero simplesmente parava. Sem avisar, sem explicar, ele se afastava das outras crianças e entrava numa pequena tenda. Ficava lá por horas, em silêncio, imóvel, como se escutasse algo que os outros não podiam ouvir. Ninguém sabia ao certo o que o menino fazia ali dentro, mas quem o via sair tinha a impressão de que ele voltava de um lugar distante, com os olhos mais calmos e o rosto mais sério do que a idade permitia. Aos 12 anos, depois de ler a vida de São Francisco de Sales, Cícero fez um voto, sozinho, sem testemunha, sem cerimônia, um voto de castidade. Uma criança do interior do Ceará, prometendo a Deus algo que a maioria dos adultos jamais ousaria. Em 1862, a tragédia chegou sem pedir licença. Uma epidemia de cólera varreu o Ceará. Matou rápido, matou muito, matou sem distinção. E levou o pai, seu Joaquim, deixando a família sem sustento e o jovem Cícero sem o chão que conhecia. Ele tinha 18 anos, e o mundo inteiro havia mudado. Mas havia uma coisa que a doença não levou: a certeza silenciosa, plantada desde a infância de que havia um caminho, e que esse caminho passava pelo altar. O seminário não foi fácil de chegar. Sem dinheiro, sem influência, sem um pai que pudesse abrir portas, Cícero dependeu da generosidade do padrinho de batismo, o coronel Antônio Luiz, para conseguir estudar. Entrou com 21 anos, mais velho do que a maioria, mais silencioso também. Estudou na Prainha, em Fortaleza. Anos de formação, de leituras, de oração e de espera. E no dia 30 de novembro de 1870, aos 26 anos, Cícero Romão Batista foi ordenado sacerdote. O mundo se abria. Havia cargos disponíveis, posições confortáveis. O seminário o queria como professor. Outras cidades do Ceará o chamavam como vigário. Para um jovem padre talentoso havia opções, e todas elas significavam uma vida mais tranquila, mais segura, mais reconhecida. Ele escolheu Juazeiro, um lugarejo, uma poeira. Pouco mais de 30 famílias espalhadas numa terra sem nome e sem futuro aparente. Um lugar que a crônica histórica um dia chamaria sem cerimônia de miserável lugar do Juazeiro. Por quê? Ninguém entendeu direito na época. O próprio padre mal explicava. Mas havia um sonho. Uma noite antes de partir, Cícero havia dormido e sonhado com Jesus, com os 12 apóstolos, com uma multidão de flagelados, homens e mulheres marcados pela seca, pela fome, pelo abandono. No sonho, ele disse a Jesus que os homens estavam muito ruins, e Jesus respondeu que daria uma última oportunidade. Então virou para Cícero e disse apenas: "Tome conta deles."
Padre Cícero chegou a Juazeiro e encontrou exatamente o que o sonho havia mostrado: vadiagem, violência, abandono. Um povo sem direção, sem assistência, sem quem se importasse. O governo não chegava até ali. A lei também não. Quem chegou foi ele e começou a trabalhar. Aumentou a pequena capela, organizou retiros, reuniu mulheres e as formou como beatas, defensoras da fé, servidoras do povo. Distribuiu conselhos como se distribuísse pão, sobre plantio, sobre família, sobre doença, sobre perdão. Era padre, médico, juiz, conselheiro e muitas vezes o único abraço disponível naquele fim de mundo. Juazeiro ainda não sabia o que estava nascendo ali. A igreja o puniu, o povo o adorou. Padre Cícero Romão Batista foi suspenso de ordens, proibido de celebrar missa, afastado do altar que era o centro de toda a sua vida. A instituição que ele amava acima de tudo lhe fechou as portas. Ele ficou, não fugiu, não se revoltou, não abandonou Juazeiro, o lugarejo esquecido do sertão cearense onde escolheu viver quando poderia ter seguido uma carreira confortável. Ficou entre os pobres, os famintos, os retirantes que chegavam a pé, com o chapéu na mão e a esperança nos olhos. 90 anos depois de sua morte, 2,5 milhões de pessoas por ano ainda vão até ele. O que faz um homem punido pela igreja tornar-se o maior símbolo de fé do Nordeste brasileiro? A punição que deveria silenciá-lo fez o oposto. Quando a notícia das suspensões se espalhou pelo sertão, algo inesperado aconteceu. O povo não se afastou, se aproximou. Como se a perseguição fosse ela mesma uma prova de santidade. Como se um homem capaz de suportar aquilo sem se quebrar fosse exatamente o tipo de homem em quem se podia confiar. Não podia ser o padre do altar, então seria o padre da vida. As pessoas passaram a pedir que batizasse seus filhos, aos centenas, aos milhares. Vinham de outros estados, de outras realidades, com bebês nos braços e um único pedido, que o padre Cícero fosse o padrinho, e ele aceitava, sempre aceitava. Foi assim que nasceu o nome que o tempo não apagou, Padim Cício, Padrinho Cícero, o padrinho do Nordeste inteiro. Juazeiro crescia. O lugarejo de 30 famílias havia se tornado um polo de atração. Retirantes da seca, famílias inteiras que abandonavam suas cidades em busca de um recomeço, romeiros que chegavam sem ter onde dormir, todos encontravam em Padre Cícero uma palavra, um conselho, uma direção. Um deles foi Aureliano Pereira. Veio de Atalaia, em Alagoas, montado num jumento com o pai de 8 anos e uma tia. Percorreram 720 quilômetros em 3 semanas. Quando chegaram, Aureliano se apresentou ao padre e disse que era agricultor, que queria comprar uma terra e continuar sua profissão. Padre Cícero o olhou e disse: "Não, isso aqui vai crescer, vai precisar de provisões, você vai abrir uma bodega." Aureliano obedeceu. A bodega virou comércio. O comércio virou família enraizada, e essa família tornou-se uma das mais conhecidas de Juazeiro, presente até hoje na história da cidade, entrelaçada com a memória do padre como fio que não se corta. Não era só espiritualidade, era visão. Padre Cícero enxergava o que a terra ainda não mostrava. Dizia às pessoas o que plantar, como trabalhar, em que negócio investir, orientava casamentos, resolvia conflitos de vizinhança, indicava remédios para doenças que os médicos da capital nem conheciam. Era, como diziam, tudo: médico, juiz, advogado, conselheiro, pai. Em 1911, Juazeiro foi emancipada politicamente do Crato. E o primeiro prefeito da nova cidade foi ele, o padre suspenso, o padrinho dos pobres, o homem que Roma havia tentado calar. 2 anos depois, em 1914, quando o governo do Ceará mandou cercar a cidade para desarticular seu poder, o povo de Juazeiro resistiu. Não por violência, por amor, porque onde há alguém que cuida, o povo defende. O cerco foi rompido, a marcha chegou até Fortaleza, o governo caiu. Nenhum general havia planejado aquilo, foi a fé que marchou. O tempo foi passando e Padre Cícero foi envelhecendo. O homem que chegara jovem a um lugarejo esquecido havia se tornado uma das figuras mais reconhecidas do Brasil. Coronéis o consultavam, políticos o cortejavam.
Em 1926, num episódio que até hoje provoca debates, Virgulino Ferreira da Silva, o temido Lampião, rei do cangaço, entrou em Juazeiro e se ajoelhou diante dele. Beijou sua mão. O padre o olhou com a mesma serenidade com que olhava para todos, os poderosos e os miseráveis, os santos e os pecadores, e o aconselhou a largar o cangaço e rezar o rosário. Lampião recebeu a bênção e seguiu sua vida de crimes. Padre Cícero não controlava os homens, apenas os encontrava. Em 1898, ainda lutando pela reabilitação junto à Santa Sé, ele havia viajado a Roma. Não conseguiu celebrar missa novamente, mas conheceu os salesianos, a congregação fundada por Dom Bosco, dedicada à educação dos jovens pobres, ficou hospedado com eles. Observou o trabalho e voltou para o Ceará carregando um sonho novo, que um dia aquela mesma congregação viesse a Juazeiro e continuasse o que ele havia começado. Em testamento deixou todos os seus bens aos padres salesianos. Não havia rancor no gesto, havia confiança. A mesma confiança que havia guiado cada passo desde o sonho da juventude, aquele sonho em que Jesus apontou para os flagelados do sertão e disse: "Tome conta deles", ele havia tentado, com tudo o que tinha. Na manhã do dia 20 de julho de 1934, aos 90 anos, o coração de Padre Cícero Romão Batista parou de bater. Ele estava em paz, firme na fé que sempre professou, obediente à igreja que tanto o havia ferido, sem amargura, sem arrependimento. Cerca de 60 mil pessoas foram ao seu sepultamento. 60 mil. Num tempo sem redes sociais, sem transmissões ao vivo, sem convocações digitais, gente que soube pela voz de outra gente, que caminhou dias para chegar, que deixou a roça, a feira, a família, só para estar ali, para se despedir. O casarão onde ele descansava foi entregue aos salesianos como prometido. A Igreja do Bom Jesus do Horto, sonhada por ele e interrompida pelas punições, levou décadas para ser concluída. Ficou pronta em 2024, 90 anos depois de sua morte, com a forma de uma espiral subindo em direção ao céu, como o DNA da vida, como uma oração que nunca termina. Em 2022, a Santa Sé autorizou a abertura do processo de beatificação. Ele recebeu o título de servo de Deus, o primeiro passo oficial de um caminho que o povo do Nordeste já havia percorrido sozinho, no coração, há muito tempo. Em 2023, foi inscrito no livro dos heróis e heroínas da pátria do Brasil. Juazeiro do Norte hoje tem mais de 300 mil habitantes. 2,5 milhões de romeiros chegam todo ano. A estátua dele, 27 metros de altura, de chapéu e batina, braço estendido sobre a cidade, pode ser vista de longe como sempre foi, como se ainda estivesse de pé, cuidando. Existe um tipo de pessoa que o mundo tenta apagar, que a instituição pune, que a história complica, que os poderosos tentam silenciar e que mesmo assim permanece, não por teimosia, não por vaidade, mas porque há algo nela que é maior do que qualquer condenação humana. Padre Cícero Romão Batista foi esse tipo de pessoa. Um homem que perdeu o altar e ganhou o coração de milhões, que foi afastado da missa e tornou-se padrinho de uma nação inteira, que sofreu em silêncio e ensinou com esse silêncio que a fé verdadeira não precisa se defender, ela apenas permanece. Ele dizia: "Não se preocupem, será a própria igreja que fará a minha defesa." E a igreja, 90 anos depois, começou a fazê-la. Hoje, quem vai a Juazeiro do Norte não vai apenas a uma cidade, vai a um lugar onde a fé tem cheiro de sertão, tem cheiro de vela acesa, tem cheiro de chão pisado por gerações inteiras que chegaram sem nada e encontraram num padre de batina e chapéu a certeza de que Deus não havia se esquecido deles. E se você quiser estar entre esses milhões, se quiser sentir o que eles sentem, saiba que há 2 momentos no ano em que Juazeiro para e respira junto. O primeiro é em março. Entre os dias 20 e 24, a cidade celebra a Semana Padre Cícero, encerrando no dia 24, aniversário do seu nascimento, data principal das romarias,
quando milhares de fiéis chegam de todos os cantos do Brasil em procissão, em oração, em gratidão. O segundo é em julho, no dia 20, data em que, em 1934, o Padim Cisso partiu. Romeiros se reúnem na Capela do Socorro, onde ele está sepultado, e na Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores, que ele mesmo construiu. Missas, cânticos, lágrimas e flores, uma despedida que se repete todo ano, porque algumas partidas nunca terminam de verdade. 2 datas, um mesmo amor, 24 de março e 20 de julho. Guarde essas datas no coração. Na terra do sertão, um padre de chapéu preto estendeu o braço e disse ao povo: fiquem, trabalhem, rezem, confiem. E o povo ficou. 90 anos depois, ainda está lá. Para você que chegou até aqui, convido a fazer a oração de Padre Cícero. Ó Deus, Pai dos pobres, que inflamastes o coração do Padre Cícero com grande amor para com os desamparados, sem casa e sem terra, e o transformastes no grande conselheiro do povo nordestino e no zeloso incentivador da devoção ao rosário e da veneração de Nossa Senhora das Dores, recompensai esse grande apóstolo com o descanso de sua vida atribulada e com as alegrias do paraíso. Fazei surgir no Nordeste e em todo o Brasil muitos sacerdotes, imitadores do Padre Cícero, voltados para a pobreza material e espiritual do povo que busca a salvação, para que nos ajudem a aumentar a nossa fé, única riqueza verdadeira. Que Nossa Senhora das Dores, Mãe fiel ao pé da cruz, dê força ao nosso pedido e nos alcance o que desejamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Se você gosta de conhecer histórias de pessoas que entregaram tudo em nome de Cristo, esse canal foi feito para você. Aqui a vida de um santo da Igreja Católica ganha voz toda semana, para você entender que santos são pessoas comuns e algumas nem tão comuns assim, mas todas um dia olharam para Cristo e disseram: a Ele tudo. A história do Padim Cisso é só uma delas. Tem uma história de santo que você sempre quis ouvir? Comenta aqui embaixo o nome, porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que você pediu. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, porque alguém que você conhece pode estar precisando ouvir essa história hoje. É assim que o YouTube entende que esse conteúdo precisa chegar a mais gente, e a gente continua contando histórias que merecem ser lembradas.